Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. É sobre isso que eu queria falar hoje à noite, sobre a casa da rocha. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para comunicar algo no seu coração. Peça a Deus para trazer para você uma palavra do céu, dele mesmo. E eu creio que ele vai fazer isso. Amém? Oh Jesus, nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós sempre precisamos do Senhor. Mas se o Senhor vai falar conosco, nós queremos ouvir. Abra o nosso coração, não apenas os nossos ouvidos, mas muito mais o nosso coração para receber a sua boa palavra, a sua semente em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre isso, a casa da rocha. Você sabe, e eu também, que nós estamos vivendo dias muito complicados, não é? Com relação às dificuldades, problemas. A gente lida, eu e Viviane, com famílias há muitos anos, e a gente tem visto assim a luta que é, o sofrimento que é, a batalha que é para muita gente permanecer casado, permanecer num relacionamento, viver juntos, conviver, na verdade. E eu queria que você soubesse alguns princípios da palavra de Deus para que você vivesse bem, que você trouxesse esses princípios para a sua casa, para a sua vida, e eu creio que Deus vai te dar respostas, vai trazer caminhos novos, mostrar uma solução, talvez para alguma coisa difícil que você esteja vivendo. Deus sempre deseja abençoar as nossas relações, sejam elas na igreja, sejam elas profissionais, principalmente a conjugal. E vocês jovens que estão aqui, que não são ainda casados, que vocês recebam essa palavra como uma vacina no coração de vocês, amém? Que vocês aprendam o que vai ser dito aqui, para que vocês possam, antes mesmo de entrar no relacionamento conjugal, já ter uma visão clara do reino, do céu, do seu papel como homem, do seu papel como esposa, para que o seu casamento seja alguma coisa parecido com o céu, amém? Então, nós temos casamentos que não são parecidos com o céu, não é? E a gente precisa de Jesus nesses casamentos, porque só Ele pode fazer milagres. Não é à toa que o primeiro milagre que Jesus fez, na verdade, foi em um casamento. Não foi à toa, porque Ele considera essa relação algo muito importante. Então, ao observarmos bem, a maior parte dos conflitos na família e também nos outros contextos que a gente vive, não é? Trabalho, vizinhança, essa coisa toda, se dá, principalmente, esses conflitos, eles se dão, na verdade, principalmente, eu acredito, devido à nossa dificuldade em praticar a palavra de Deus. Em praticar a palavra de Deus. A gente fala muito sobre oração, fala muito sobre leitura da palavra. Olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus. A gente fala muito sobre jejum, a gente acabou de sair de um período de 21 dias de jejum agora, né, na semana passada. Então, assim como a oração, a leitura da palavra e o jejum são disciplinas importantes, necessárias à vida cristã saudável,
A prática da palavra de Deus, a prática, eu vou repetir de novo, a prática da palavra de Deus é sim um exercício poderoso na vida de um casal que ama o Senhor, ao Senhor. De um casal que ama ao Senhor. Então, se você tiver com os ouvidos abertos, os olhos abertos, mas o coração, principalmente o coração aberto, você vai receber uma direção de Deus nessa noite, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida conjugal, no seu casamento, na sua família. Por quê? Porque eu creio que Deus deseja nos fazer melhores, eu creio que Deus deseja consertar as coisas que estão quebradas na nossa vida. É assim, a gente não gosta de nada quebrado, não é? Às vezes o homem protela, a mulher fica ali, olha, tem que consertar o vaso, tem que consertar o banheiro, tem que consertar a pia, tem que consertar o chuveiro, e aí a gente vai lá e conserta, porque a gente mesmo sabe que uma torneira gotejando no final de um mês é um prejuízo enorme. E às vezes as coisas estão gotejando, a vida está gotejando do nosso casamento, está fluindo, indo embora, e a gente não percebe o prejuízo que é. Então, o que as pessoas querem quando se casam? Vocês jovens precisam saber disso. Todos vocês. O que as pessoas querem quando elas se casam? O que elas querem? Não é compartilhar a vida com alguém e ser feliz? Não é isso? Eu creio nisso. Quando alguém casa, quando dois jovens, quando duas pessoas, não é, um homem e uma mulher se casam, eles querem compartilhar a vida com uma outra pessoa. Eles querem dividir as suas alegrias, seus sonhos, eles querem dividir suas expectativas, suas ambições, vamos dizer assim, com aquela pessoa e querem construir algo com ela. E, ao mesmo tempo, também quer ser feliz. Eu nunca encontrei ninguém que viesse para mim e dissesse, pastor, você não sabe de nada, eu estou casando porque eu gosto de ser infernizado, viu? Ah, eu gosto, olha, mulher no ouvido assim, falando, é uma maravilha, eu adoro. Ou então eu estou casando porque eu quero infernizar a vida daquela mulher, porque, pastor, pense num negócio que eu gosto, é infernizar a vida dos outros. Eu nunca vi. Eu penso assim, eu faço essa pergunta para vocês, será que Deus, ao unir um homem com uma mulher, ao unir um casal, será que ele faz isso com a intenção de que um passe a infernizar a vida do outro? Será que isso é uma realidade? Será que isso é o desejo de Deus? Será que Deus pensa nisso? Será que Deus, de fato, quando pensa, né, em unir duas pessoas, ele faz isso com o propósito de que um possa perturbar, machucar, ferir, né, destruir a vida do outro? Absolutamente que não. Claro que nós não acreditamos nisso, claro que nós não vemos assim, nem podemos aceitar isso, não dá para a gente aceitar isso, mas tem uma coisa importante, porque é exatamente o que o nosso inimigo vem plantando no coração de muita gente. Se você conversar com algumas pessoas que saíram do casamento feridas, machucadas, que romperam, não é, o relacionamento, e até pessoas que estão muitas vezes, né, com o poder da mídia, estão com a palavra nas mãos, são, não é, artistas, são influenciadores, formadores de opinião. Se você conversar com essas pessoas, elas vão dizer claramente que casamento é alguma coisa que foi inventada pelo Satanás, porque nunca viu uma coisa tão complicada, tão ruim que viveu. Por quê? Por causa de experiências ruins, por causa de traumas, de problemas, e talvez até você mesmo está aí pensando, né? Passou por dificuldades, por lutas no relacionamento, mas eu quero garantir para você nessa noite que Deus não tem nenhuma intenção de unir uma pessoa à outra para que elas se firam, se destruam, se machuquem, de forma alguma, amados. E olha o que a palavra diz
lá em Tiago 1:25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera. Olha aqui que Tiago está falando para nós. Mas o homem, Tiago 1:25, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será o quê? Feliz. Bem mais alto. Será o quê? Feliz. 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 E o contexto aqui, se você observar depois em casa, leia todo o capítulo 1 de Tiago, Tiago 1, você vai observar que o contexto aqui é a palavra sim. Você vai ver que a lei perfeita é a palavra de Deus, segundo Tiago, e isso está claro nos textos anteriores. É só você ler um pouquinho mais acima, você vai ver que ele está falando da palavra, não é a lei, o Velho Testamento que Tiago está falando aqui. A lei perfeita é a palavra de Deus, é a prática, não somente a palavra, mas a prática desta palavra. Quem pratica a palavra, Tiago está garantindo que é feliz, Se você praticar a palavra, você vai ser um homem feliz. Se você praticar a palavra, você vai ser uma mulher feliz. Se você praticar a palavra, jovem, você será feliz. Crianças, se vocês não estão aqui, algumas, mas se elas praticarem a palavra, elas serão felizes. É uma promessa, é uma garantia. Então, por que as pessoas enfrentam tanta luta, chateação, frustração e inúmeras dificuldades no casamento hoje? Por que isso acontece? Por que isso é uma realidade? Brigas intermináveis, ofensas injustas, desentendimentos, acusações, e olha, tem chegado também nos nossos arraiais a agressão física. Estas coisas vêm causando feridas profundas na vida do casal e na dos filhos também, irmãos. E isso é muito complicado porque essas coisas estão acontecendo dentro das casas de pessoas cristãs, de pessoas crentes, de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que se chamam pelo nome do Senhor, que conhecem ao Senhor. Por quê, amados? Para nós, pastores, que ajudam as famílias, que convivem com essas adversidades no casamento, a resposta certamente não é tão simples como parece. Mas, no fundo, de todas essas situações, de todas essas chateações, de todos os desentendimentos, de todas as agressões verbais e agora, infelizmente, físicas também, de todas essas brigas, de todas essas coisas, no fundo, o que há é um profundo afastamento da prática da palavra de Deus. É essa a verdade. É essa a verdade. Às vezes a gente não percebe, mas quando uma família ela se afasta da palavra de Deus, ela está se afastando do próprio Jesus, porque Jesus é o verbo. João diz que ele é o verbo encarnado na nossa casa, não somente lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, mas ele é o verbo encarnado nos corredores da nossa casa, no nosso quarto, na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal. Jesus é o verbo encarnado, ele se encarnou, ele virou homem, gente, a gente viu ele, as pessoas viram, pegaram nele, foram tocadas por ele, foram curadas por ele, e a Bíblia diz que ele se encarnou e ele veio entre nós. Então, talvez por isso os milagres não sejam tão comuns como poderiam ser na família da gente, porque o que há é um afastamento do próprio Jesus. Afastar-se da palavra é afastar-se de Jesus. A gente precisa ter isso muito claro em nós. Eu creio, na verdade, que a missão, isso é importante o que eu vou falar nessa noite, eu acho que esse é o recado fundamental que o Senhor quer trazer para os irmãos.
em nome de Jesus. Eu creio que a missão de estabelecer a palavra de Deus como fonte de fé e prática, mas não de qualquer jeito, em amor, na família é do homem, e o papel da mulher é ajudá-lo nessa missão. Então, ela se alinha a essa missão, e isso é algo bom. E a gente precisa ter clareza sobre isso, ter entendimento sobre isso. Deus deu uma missão ao homem, Deus deu uma missão a você. E se você sair debaixo dessa missão, se você abandonar essa missão, fica muito difícil a submissão da mulher, porque você abandonou a missão original. É muito difícil isso. É muito difícil. A Casa da Rocha é um ambiente familiar cuja liderança está um homem prudente. Maridos, sejam prudentes. Maridos, sejam prudentes. Maridos, sejam homens prudentes. Olha o que o texto diz para nós, lá em cima. Veja lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ao homem prudente. Ao homem prudente. Se você quiser anotar na tábua do seu coração, a primeira coisa é: sejam prudentes. Homens prudentes. As famílias estão carecendo de homens prudentes. As igrejas estão carecendo de homens prudentes. A nossa sociedade carece de homens prudentes. 1 Coríntios 11:3 diz assim, Paulo falando: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Tem mulher que chegou a ter coceira agora. E Deus é a cabeça de Cristo. De Cristo. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O texto começa assim: Cristo é a cabeça do seu marido. Então você, homem, você tem que entender isto, que lá na sua casa, quem manda não é você. Quem manda é o Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes a mulher tem dificuldade de submeter ao marido, porque acima dele tem uma cabeça maior, acima dele tem uma cabeça melhor, acima dele tem uma outra cabeça. E se ele não se submeter a essa cabeça, fica difícil a mulher se submeter ao marido. Então, homens, primeiramente, se submetam ao cabeça na sua casa. Antes de você exigir que sua mulher se submeta a você, você precisa se submeter ao cabeça. E aí vai ficar mais fácil. Facilita o trabalho da sua mulher. Submeta-se você ao cabeça, ela vai se submeter a você. Submeta-se a Cristo, ela vai se submeter a você. Então o texto diz: quero que saibais que Cristo, Paulo começa dizendo o seguinte, para que não haja injustiça, para que não haja nenhuma carga sobre a mulher, ele começa dizendo o seguinte: olha, homens, vocês têm um cabeça. Ele começa dizendo, primeiramente, aos homens, a missão primeira é sua. Você tem uma missão primaz. A primeira missão da família não é a mulher se submeter ao homem, mas o homem se submeter a Cristo. E se você fizer isso, a submissão da sua mulher será muito mais fácil, será algo quase simultâneo, quase inerente ao seu papel, a sua submissão a Cristo. Qual é o problema? O nosso papel como homens não é somente prover nossas famílias, colocar o pão físico sobre a mesa, embora as mulheres hoje trabalhem fora, ajudam bastante, mas a nossa primeira missão é sim prover o pão espiritual, e nós estamos falhando nisso. Nós estamos falhando nisso. Muito, muito, muito. Muitos homens estão totalmente perdidos quanto a isso. Não sabem que o papel principal não é só chegar, olha, eu boto comida aqui nessa casa, eu faço as coisas aqui.
essa não é a sua primeira missão. Essa não é a sua primeira missão. A sua primeira missão é um relacionamento com Cristo que você possa aprender, que você possa desenvolver, que você possa aprender. Paulo fala sobre isso. Quando o Senhor Jesus se revela a ele no caminho de Damasco, ele fala depois que o Senhor Jesus, ele o ensina. Paulo é ensinado diretamente por Jesus. Ele não perdeu essa capacidade de ensinar você. Por isso a palavra diz que nós homens devemos nos submeter a Cristo. Ele é o nosso cabeça. Então, muitas vezes a gente fica preso a essas coisas. Ah, mas eu trabalho, eu coloco o pão aqui dentro dessa casa, você quer mais o quê? O que você quer, mulher? Larga Deus, deixa eu. Quem passa mais tempo em oração na sua casa? Você ou sua mulher? São perguntas que Deus está fazendo para mim, eu estou compartilhando com você também. Quem lê com maior frequência a palavra na sua casa? Você ou sua mulher? Quem está mais sensível à voz de Deus no seu lar? Você ou sua mulher? Sabe por quê? Porque aqui se cumpre uma promessa em Jeremias, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Se a mulher ora mais, se a mulher lê mais, se a mulher busca mais, a quem que o Senhor Jesus vai se deixar revelar? A quem que ele vai se revelar? A quem que ele vai se deixar conhecer? Quem que vai achar? Quem é que busca mais? Quem é que vai achar, amados? Você não é o líder somente para dizer como as coisas vão ser feitas na sua casa, como o dinheiro será gasto, ou como sua mulher tem que lhe obedecer quando vocês não concordam em alguma coisa. Não é isso. Muitas mulheres, preste atenção no que eu estou falando aqui agora. Muitas mulheres estão abandonando os seus maridos porque elas se sentem frustradas e oprimidas quanto a isso. Eu vou repetir. Muitas mulheres estão abandonando os seus maridos, frustradas e oprimidas, porque elas não estão aguentando essa pressão de que você tem que me obedecer, sou eu que mando aqui, eu sou o cabeça, sou eu que determino as coisas, e isso durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, e vendo o marido tomando decisões erradas, tomando decisões financeiras erradas, tomando atitudes erradas, caminhos errados. Fica muito difícil ficar numa relação dessa. Tem mulheres que estão oprimidas, frustradas, machucadas, porque elas só são mulheres para obedecer. Elas só são mulheres para fazer a vontade do rei, do chefe. E não é isso que a palavra diz. Amados, qual mulher não vai se submeter a um homem que tem uma relação íntima de amizade e de amor a Jesus? Só a mulher de Jó, louca, maluca, como uma doida fala tu. Só a mulher de Jó, que não compreende as coisas. Mas uma mulher, quando vê o marido buscando a Deus, quando vê o marido ouvindo a voz de Deus, ela sente no espírito dela, no coração dela, que aquele homem, que aquela liderança, que aquela direção não vem nem daquele homem, vem de Deus. Quem é, amados, que pode resistir ao Senhor? Paulo fala, né? Quem nos resistirá? Ele fala isso. O Senhor se revela para ele, diz assim: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso, amados? Qual é a mulher que Jesus está falando com o marido dela? Jesus está dando direção, Jesus está ensinando, Jesus está tratando, Jesus está abençoando, Jesus está abrindo os olhos, dando sabedoria do alto, Tiago na vida dele, dando amor, dando condições dele operar, dele trabalhar, dele exercer um sacerdócio no seu lar. Qual é a mulher, pelo amor de Deus, que vai se insurgir contra um homem desse?
A gente está num tempo onde, né, às vezes a gente chega, pastor, a minha mulher não é submissa. Essa mulher aqui é rebelde, ela não é submissa. Mas quando você vai ver o que o marido está fazendo, as loucuras, as maluquices, você diz assim, ela não tem que se submeter a isso mesmo não, meu irmão. Porque isso está errado, isso não está certo. Isso é um procedimento que vai destruir sua vida, destruir sua família. Você não é o líder apenas para dizer como as coisas serão feitas na sua casa. Como o dinheiro vai ser gasto na sua casa. Como as suas vontades vão ser supridas na sua casa. Você é o líder, necessariamente, no que diz respeito à vida espiritual da sua casa. Saiba disso. Eu estou falando isso para você porque o Senhor vai falar isso para você amanhã ou depois. É melhor você ouvir de mim com amor e com carinho do que depois ouvir de Jesus numa circunstância que você não vai mais poder consertar. Não é verdade? Se o marido abandonar a sua missão, como a esposa vai desenvolver a sua submissão? Como é possível isso? Se você abandona a sua missão, como a esposa vai se alinhar à submissão? Não tem como, você abandonou a sua missão. Eu disse isso, eu vou repetir, a reclamação mais contundente que as mulheres, que a maioria, na verdade, das mulheres faz, a reclamação mais contundente que a maioria das mulheres faz, tem a ver com os maridos demonstrarem pouco ou nenhum interesse em assumir o papel de líderes espirituais da sua família. Quem tem que trazer, quem tem que buscar as informações com relação à vontade de Deus, no coração de Deus, para a sua casa, é você. A sua mulher pode saber, mas ela tem que saber primeiro por você. Naturalmente, e isso é importante que eu vou falar agora, quando uma mulher vê as coisas, vê que as coisas não vão bem dentro de casa, o diabo trabalha na vida dela. E você tem que estar atento a isso. Todo lugar que você dá é lugar que o diabo ocupa. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Todo lugar que você dá é lugar que a serpente ocupa. Todo lugarzinho que você dá é lugar que o inimigo opera. Ele vai trabalhar ali é uma brecha. Ali é uma porta, ele vai trabalhar ali. Você sabia que quando a mulher vê que as coisas não vão bem dentro de casa, ela é tentada, ela não resiste à tentação de assumir a posição de líder espiritual da família. Toda mulher é assim. Se ela vê que a comieira vai cair, ela não vai deixar cair, ela vai assumir aquilo ali, ela vai resolver o problema. Porque o inimigo vai trabalhar nisso, ele vai investir nisso, ele vai fomentar. Não, você tem que assumir, você não vai deixar as coisas cair, você não vai deixar a peteca cair, assume esse negócio aí. Só que tem um problema aqui. O marido, posicionalmente, por Deus, é o líder da casa. Mas, na prática e de forma efetiva, a mulher está assumindo essa liderança, está assumindo o comando. Então, o lar se torna um lugar de divisão. E onde tem divisão, tem confusão. Guarda isso. Onde tem divisão, tem confusão. E isso é sério, o que eu vou falar, porque a Bíblia diz o seguinte: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Toda casa que divide, a mulher quer ir para um lado, o marido quer ir para o outro, ali tem uma divisão, essa casa não subsiste. Ela não prevalece, ela não permanece. Quando lá na frente a gente vê um divórcio, uma separação, alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que lá atrás o inimigo plantou uma semente de divisão, de confusão. Toda semente de confusão, ela eclode e nasce uma árvore de confusão. É importante saber disso. E aqui vai um outro conselho. Homens, edifiquem as suas casas. Maridos, edifiquem as suas casas. Primeira coisa.
pratique a palavra de Deus. Primeira coisa, seja o líder da sua casa. Primeira coisa, assuma esse negócio. Seja o líder, lidere a sua casa. Vá à frente, dê um passo à frente. Segunda coisa, edifica a sua casa. Provérbios 14:1 tem um texto interessante, porque você pode pensar assim, pastor, mas o trabalho de edificar a casa não é meu, é da mulher, está lá em Provérbios. Volta aí no texto então, Mateus 7, lá em cima. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, você tem um papel, você precisa ser prudente. Você precisa praticar a palavra, você precisa colocar isso em prática na sua vida. Não adianta você vir para o culto, ouvir o pastor pregando, você chora, você se emociona, você dá cambalhota, você fala em línguas, você profetiza, você grita, você toca nas nuvens, e os mistérios sapatinho de fogo, mas quando você sai daqui, não pratica a palavra. Não pratica a palavra. Não adianta. Não adianta. Então, segunda coisa, edifica a sua casa. Faça isso, edifica a sua casa. Eu disse que Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Preste atenção, para você entender, para que você não saia daqui ainda no seu coração como uma semente de ensino errado, porque Provérbios diz que a mulher edifica a casa, então você não é seu papel, não é isso que a Bíblia diz. Perceba uma coisa, essa mulher aqui, sábia, de Provérbios 14:1, na verdade ela não é revelada plenamente aqui, ela é revelada lá em Provérbios 31, e lendo Provérbios 31, pelo menos eu classifiquei, eu levantei aqui 12 características dessa mulher. Não se preocupe que eu não vou ler esse texto com vocês, é grande, não temos tempo para isso, você pode ler em casa depois, Provérbios 31, veja como Deus vê você, mulher. Provérbios 31 é um retrato, é seu espelho, é seu reflexo no espelho. Deus olha para toda mulher e ele vê aquela mulher ali de Provérbios 31. O que diz? No versículo 11 diz que ela é confiável. No versículo 13 diz que ela é trabalhadora. No versículo 15 diz que ela é administradora. No versículo 16, inteligente. No versículo 20, generosa. No versículo 21 diz que ela é previdente. No versículo 22 diz que ela é próspera. No versículo 23 diz que ela é honrada. No versículo 24 diz que ela é produtiva. No versículo 26 diz que ela é sábia. No versículo 28 diz que ela é feliz. E no versículo 30 diz que ela é respeitada. São 12 características. G12, gata com 12 características. É o novo G12. É a gata com 12 características. Tem 12 características. E eu estou falando todas essas coisas para vocês porque a mulher pode, o que Deus está querendo dizer para nós aqui com isso, é que a mulher pode exercer quase todas as funções que um homem ocupa. Deus não vê, você precisa saber disso hoje à noite. Para de tratar a sua mulher como cidadã de segunda classe, como desfavorecida, como quase objeto. Deus não vê absolutamente nenhuma diferença em relação ao homem e à mulher. Ele não vê, mas tem uma coisa que ela não deve fazer. E o que é? Assumir a liderança espiritual da família. Se você fizer isso, você não vai ajudar seu marido. Saiba disso. Sabe aquela pessoa que está lidando com um drogado? Você já viu aquela situação? Aí ele vai lá, pede um dinheiro para comprar uma roupa. Mentira, ele quer usar droga. Ele pede o dinheiro para comprar um lanche, um sanduíche. Mentira, ele quer usar droga.
Mas você no fundo sabe, a pessoa no fundo sabe, que na verdade ele não vai comprar roupa nenhuma, não vai comprar lanche nenhum, não vai viajar para lugar nenhum, não tem passagem de ônibus, é tudo conversa fiada, ele quer para sustentar o vício. É a mesma coisa. Toda vez que uma mulher assume a liderança espiritual da família, ela não está ajudando o marido, assim como uma pessoa dá dinheiro para um usuário de drogas. Não está ajudando ele. Toda vez que o homem não assume a sua posição de líder da família, uma tragédia acontece. Sabe o que a palavra diz lá em Timóteo? E Adão não foi enganado, mas a mulher. Você já observou esse texto? Porque, pastor, se Adão comeu, então ele também foi enganado. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se Adão não foi enganado pela serpente, o que ele foi? Fraco, omisso, indiferente. Adão foi fraco, foi omisso e foi indiferente. O homem edifica a sua casa quando assume o papel de sacerdote do seu lar, dos seus filhos, da sua esposa. Ei, meu irmão, saiba disso, você é o primeiro pastor da sua esposa. Você é o primeiro pastor dos seus filhos. É você. A responsabilidade de salvar a família da conversa da serpente não é do marido, do homem da casa. Não é o que está em Efésios 5:23? E aqui tem um acrescento interessante. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha que coisa interessante. Paulo faz um link aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como Cristo salva o corpo, o marido salva a cabeça. Ou você está achando que o salvador da sua mulher é Fábio Assunção? Ou você está achando que o salvador da sua mulher é José Maier, o galã? Não é não, meu irmão. É você. É você. Veja que a casa da rocha passa por muitas lutas. Esse texto que nós lemos é muito interessante. Passa por dificuldades, por problemas. Se você for ver aqui, o texto diz que tanto a casa que foi edificada na areia, como a casa que foi edificada na rocha, passa por lutas. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.